Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique e é o canal Aulas com Luizão. É o primeiro vídeo de sociologia que nós vamos estudar. A primeira matéria que nós vamos estudar sobre sociologia é sobre as relações entre o indivíduo e a sociedade. Nós vamos falar sobre os três autores da sociologia clássica: Marx, Durkheim e Weber. O primeiro, Marx. Ele foi um filósofo e economista de 1858 e seu principal objeto de estudo, gente, foi a sociedade capitalista da sua época. Para o alemão Marx, o ser humano, além do resultado da evolução, que ele falava sobre a evolução biológica da espécie, ele é um produto histórico em constante mudança. Ou seja, dependendo da sociedade na qual está inserido e nas condições em que ele vive. Assim, os indivíduos devem ser analisados, pessoal, de acordo com o contexto social onde eles estão empregados, onde eles estão vivendo, correto? O homem primitivo, para Marx, tá, pessoal, diferenciava-se dos outros animais não só pela irracionalidade, né? Mas também porque o ser humano, pelas suas características biológicas, mas também por aquilo que produzia no espaço e na época em que vivia, né? Coletando alimentos, caçando, defendendo-se, criando instrumentos e estratégias, né? Os nossos ancestrais passados construíram sua história e sua existência na sociedade. Então, para Marx, ao produzir essas condições, o ser humano elabora a sua consciência, o seu modo de pensar, de conceber o mundo, isto é, as explicações, as leis, né, a moral e a religião em uma sociedade por causa da sua consciência. É nesse sentido que Marx afirma que a maneira como os indivíduos produzem sua existência que condicionam o processo de vida social, da vida política, da vida intelectual, ou seja, o modo como a pessoa vive determina como ela pensa, entendeu? Assim, a sociedade produz o indivíduo e este produz a sociedade. Ou seja, há uma relação de vice-versa, né? Então, a capacidade de o indivíduo se relacionar em sociedade, trabalhando, aprendendo, construindo, trabalhando, inovando, é uma característica fundamental do ser humano, é única dele, né? Por isso, Marx não analisa o indivíduo genérico, né, abstrato. Ele analisa coisas concretas, os indivíduos humanos reais que vivem em uma sociedade histórica. A produção do indivíduo isolado, fora da sociedade, é tão inconcebível para Marx quanto o desenvolvimento da linguagem, de um indivíduo que vivem juntos e conversam, né? Então, para Marx é isso, gente. Ele analisa a sociedade desse modo. Também nós podemos ver, pessoal, que, de acordo com Marx, na sociedade capitalista, os trabalhadores perderam o domínio sobre a sua vida e passaram a depender do burguês, ou seja, o proletário, no caso que ele fala de oprimido, ele irá depender completamente do burguês, ou seja, dos proprietários dos meios de produção. Eles não trabalhavam mais para si, eles vendem o seu trabalho, são explorados e eles não conseguem, eles não são reconhecidos por o que fazem e produzem, né? Então é na luta diária que eles se contrapõem nessa vida desumanizada, na qual são reduzidos a uma coisa que pode ser vendida, pode ser comprada, pode ser descartada, né? Então os trabalhadores vão se identificar, eles vão se unir para questionar a realidade da exploração, configurando assim aí o contexto de classe social. Então, ao analisar, gente, essa sociedade capitalista, os indivíduos para Marx, ele vai tratar essas relações entre as classes sociais, mas a ideia do indivíduo como um ser social continua presente. Isso fica claro quando Marx afirma, pessoal, que os seres humanos constroem a sua história, né? Para ele existem fatores sociais, existem fatores políticos e econômicos que condicionam o indivíduo a aquele tal pensamento, aquele modo de pensar. Mas o ponto central da análise que Marx faz da sociedade capitalista está nas relações, gente, estabelecidas entre as classes sociais que compõem a sociedade. Elas são classes sociais, elas são antagônicas, elas são diferentes, as suas opiniões são todas diferentes. Então, assim, a luta de classes que se desenvolve à medida que os homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades, sejam elas oriundas ou de fantasia. E ele diz a frase: o proletário é o oprimido, ele trabalha para o burguês, e o burguês, que é o opressor, ele explora o proletário, os trabalhadores assalariados.